Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no Criando Raízes em Portugal, no nosso papo de segunda. E hoje nós teremos a convidada Mirna Rocha, que é especialista em financiamento habitacional, e ela vai tirar algumas dúvidas do pessoal aí que está querendo saber sobre se é um bom momento diante desse cenário econômico que o mundo está vivendo. É um bom momento para comprar um imóvel? É um bom momento para vender um imóvel? Enfim, N perguntas, né? E algumas dúvidas. Então, ela entrará daqui a pouquinho aí para poder sanar todas essas dúvidas e muito mais, né? Se você que tem dúvida de financiar um imóvel em Portugal, tudo que você quiser saber a respeito sobre financiamento, é com ela, tá? Vamos aguardar. Deixa eu ver aqui quem tá entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Claudivan, tudo bem? Como é que tá aí a música aí? Meu amigo que tem uma banda no Brasil, Ornsborn, acho que é isso o nome da banda, não é, Clau? Acho que é, não sei. Não, se eu estiver enganada, me perdoa, escreve aí para eu ler. Que ele tem uma banda lá, toca muito. E tá aí com a gente também. Vamos entrando aí, gente. É Override, é isso? Override, é isso? Acho que é, né? Oi, Lu, tudo bem? Aqui, ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu enviar aqui os aviãozinhos, os trabalhos acústicos. Ele tá falando aqui, gente. Entrem lá para vocês conhecerem o trabalho dele também. Libera um som aí, me marca para eu poder te... Ai, gente, esqueci a palavra. Para eu poder postar lá nos stories também. Oi, Gabi. A Gabi, minha amiga advogada, que vai estar aqui com a gente na última segunda-feira de outubro, bem no dia do Halloween, ela vai estar aqui falando sobre cidadania portuguesa também. Temos muita coisa. Semana que vem nós temos a Ana Salles. Repostar, isso, gente. Vou repostar, Claudivan. Ai, gente, isso aqui é memória da gente, vai ficando fraca, vai fazer o quê? E semana que vem nós temos também a Ana Salles, que vai estar aqui com a gente também. A Mirna já chegou, gente. Mirna, entra aí, faz o seu pedido que eu já vou te chamar aqui. Não consigo te ver aqui. Olha a Lilian com a gente de novo. Seja bem-vinda, Lilian. Aí a turma da Mirna, eles têm eles colocam o girassol, né? A minha turma coloca aquela florzinha assim, ó, que sai da terra, que é o Criando Raízes, né, gente? Vamos colocar aí, ó. A Mirna já chegou, vamos lá, sem mais delongas. Gente, tô me sentindo uma repórter hoje. Olá! Oi, More, de cabelo novo! Olha, visu novo, gente! Que chique! Uma escovinha aqui para mudar os cachinhos. Mas é tão bom, né? É Hoje de tão bom manhã quando a estava gente muda. cacheado. Aí eu falei, agora com o inverno, essa coisa da chuvinha, né? Acaba que o cabelo demora a secar e tal. Eu tenho o cabelo muito crespo, né? Um cabelo grosso e tal. No inverno eu me dou essa É tão bom, né? É oportunidade tão de bom. ser lisa. Pero no mucho. Gente, eu tô com um filtro aqui que eu não sei, acho que colocou aqui. Peraí, deixa eu tirar esse negócio que tá meio estranho. Pronto. Aí. Bom, Mirna, seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito Obrigada. bem-vinda. Como sempre aí, o pessoal sempre envia muitas perguntas, né? Muitas perguntas sobre Agora mais imóveis. do que nunca, né? Todo mundo me pergunta, eu falo, gente, eu não sei responder tudo. Apesar de ter trabalhado na área imobiliária,
as coisas mudam, né, todos os dias, então a gente não sabe responder tudo, né? Então, nada melhor do que especialista no assunto para poder sanar as dúvidas das pessoas aí, porque Apesar do agora nesse mercado, cenário, apesar do mercado imobiliário ser um mercado bem conservador, né? Ele é, muda, ele se é. adapta muito, mas nessas horas assim financeiras acaba que o banco dita muito as regras, né? Principalmente quem Sim, e eu tô faz. afastada já, né? Saí já faz uns 6 meses dessa área, então você acaba perdendo um pouco, né? Saindo um pouco do foco. E aí as pessoas me perguntam, eu falo, gente, espera. Era que a gente vai trazer um especialista nesse assunto para falar sobre isso, para dizer o que realmente está aí, né? Então a gente vai abordar as N questões, né, que as pessoas têm em relação a isso. E é isso. Bom, Mina, eu já posso. assim, já para jogar. Ah, diga. Não, não, fala, vou deixar você falar. Pode, vai. Ó, de maneira geral, o que a gente tem aí de impacto agora tem a ver com os financiamentos, né? O pessoal que já vinha com a intenção ou com a vontade de financiar tem se deparado com juros bem mais caros e um valor de financiamento menor do que aquilo que eles imaginavam inicialmente. Ainda aquém daqueles juros que a gente no Brasil vê, né? A gente não está nem na metade daquilo que no Brasil se paga em termos de juros. Então, para o brasileiro, acaba que ele olha e olha assim, mas 3% é caro, né? Ele não tem muito a percepção. Então, para quem já está em Portugal há algum tempo, já convive com o euro, com esse mecanismo da economia portuguesa, com a chegada de uma inflação mais agressiva do que se viveu, né, nos últimos, vamos colocar aí, 5 anos, de certa forma já tem uma noção de que a coisa está um pouco mais difícil do que antes. Porque quando o banco vai olhar financiamento, ele não está olhando só para o nosso rendimento, ele está olhando também para as nossas despesas. E quando existe uma inflação maior, as nossas despesas se tornam maiores, né? Principalmente as nossas despesas domésticas e as nossas despesas assim com a manutenção básica, né, de alimentação, transporte, etc, etc. Então isso acaba influenciando as aprovações de uma maneira diferente, além de que juro mais alto, prestação mais alta, isso tem um impacto maior no rendimento das pessoas, que esse rendimento não está sendo atualizado e nem se pretende, nem se sabe enquanto ele vai ser atualizado frente à inflação, né? Tem uma perspectiva de aumento de salário base para o próximo ano, mas a gente não tem uma noção de quanto isso vai refletir numa, vamos dizer assim, numa vamos dizer assim, numa suavização, né? Se existe essa palavra aí, alguém me ajuda. Em suavizar, vamos colocar o verbo que fica mais fácil. Em suavizar o impacto do que a inflação tem para o bolso das pessoas. Agora, de maneira geral, o banco continua tendo dinheiro para emprestar, continua existindo imóveis para serem vendidos. Eu, Mirna, num olhar muito pessoal, acredito que a gente vai ter agora uma estabilização maior dos preços, porque o dinheiro, apesar de existir e de estar disponível para ser emprestado, já não vai ter o mesmo número de pessoas que antes conseguiam ser aprovados, né, em X valores, sendo aprovados mais. Eles vão ser aprovados em valores inferiores e por isso vai ter aí uma necessidade ou de valor de entrada maior ou de compras mais comedidas, vamos dizer assim. Isso deve E influenciar um agora, e agora que a gente, estabilização de preço. Eu acho, mas é, isso é assim, a Mirna no achismo, na percepção, naquilo que ela conhece, naquilo que ela tem analisado. Quer dizer que quem compra agora não vai ter aquela supervalorização que as pessoas que compraram há 1 ano, 2 anos atrás já começaram a sentir, né? Comprou por 120 e já está valendo 140, putz, já fez 20 mil em 1 ano, pô, 20 mil em 1 ano é muito dinheiro, né? Qual aplicação a pessoa faria para dar 20 mil euros assim de retorno, né? Apesar de estar imobilizado, de ser um patrimônio, mas se ela vendesse, era o dinheiro que ela iria apurar daquele empreendimento. Então,
É um pouco disso. Eu acho que as pessoas vão ter que avaliar melhor o que vão comprar, vão ter que analisar melhor propostas de banco, coisa que as pessoas não faziam, elas não comparavam propostas. Eu acho que agora sim. Ninguém se preocupava se era taxa de juro fixa, taxa de juro variável. Agora todo mundo pergunta, todo mundo está atrás de uma taxa de juro fixa, coisa que eu já falava 4 anos atrás, né? Quando a gente começou o canal, eu falava muito, olha, existe uma modalidade de taxa fixa, nem todo banco tem, mas é importante você saber que existe. Existe a possibilidade de fazer uma contratação em taxa mista, e as pessoas não tinham muita noção. Olha, você não precisa contratar só com o seu banco, você pode consultar outros bancos para verificar a oportunidade. Você não está fechado no mercado, você está no mercado que é concorrente, né? O dinheiro é commodity, mas os bancos não são. Cada um trabalha de uma forma, cada um tem um preço diferente do outro. Enfim, várias coisas que eu acho que agora traz uma maturidade maior para as pessoas. Isso é bom, né? É quase que aquilo assim, né? A gente aprende na dor mais fácil do que quando a gente está ali numa situação mais cômoda, mais confortável. Mas é isso. Esse é um olhar pessoal, né? Não tem aqui nenhum Resumindo, intuito científico de resumindo esse seu olhar, e nem economista da coisa, né? É um olhar assim da experiência profissional mesmo, do olhar de quem assim conhece o mercado e assim algumas regras, né, de economia, e eu acredito que as coisas vão caminhar mais ou menos por esse rumo. Mais ou menos não, eu acredito que vai bem nesse rumo mesmo. então você acha que que a economia, que os bancos eles vão ainda fazer os empréstimos, Então vamos continuar. mas com mais, mais moderado Mais exigente. Se e tiver mais público suficiente para cumprir com as exigências que eles fazem, eles vão emprestar. E muito. Agora, o que eu acredito é que não há mais esse público. Por quê? Imagina assim, vamos colocar aqui um exemplo prático. Imagina a Mirna que ganha 1.000 euros, tá? E precisa contratar uma prestação de 300 euros porque vai fazer um financiamento de 120 mil. Esse financiamento de 120 mil com a prestação de 300 euros é que não existe mais. Tá mais difícil, né? Eu preciso dar uma entrada maior. Aí muitas vezes eu não tenho esse capital. Então, Então, aqueles assim, do 10 ponto mil, de vista do aqueles 10% de entrada não existe mais. existir, existe. Na prática, é que 10% é o mínimo de entrada. Mas sempre vai depender do perfil da pessoa. Aí as pessoas vão dizer assim, ah, se for português, se for né, empregado efetivo, vai ser sempre 10% de entrada. Não, senhor. Pode ser, sim, uma pessoa que está efetiva no trabalho, que é portuguesa e não vai ter a benesse dos 10%. É habitação própria permanente, ok, que é isso, é a benesse de fato, mas os 10% não, porque os 10% depende do montante efetivamente que ela quer de financiamento em relação ao imóvel, né? A parte que é garantia, ou seja, aquilo que é a hipoteca de fato, que a gente chama de LTV, e mais a condição financeira dela. Então, assim, a pessoa ganha, sei lá, 850 euros, quer fazer um financiamento de 120 e dá 10% de entrada, muito dificilmente vai ter uma aprovação. Por quê? Porque a prestação não cabe no rendimento dela. Principalmente se ela tiver dependentes, se ela tiver outros créditos, dependendo das despesas que ela tem. Então, assim, o banco não olha só assim, tem entrada e é efetivo. Tem entrada, é efetivo e é português. Não, tem uma série de outras coisas que são analisadas. Por isso eu falo assim, finanças pessoais é muito importante, organização financeira é muito importante. A pessoa que tem rendimento variável, ela tem capacidade para uma aprovação se ela estruturar esse rendimento variável dela, do ponto de vista de entender qual é o rendimento líquido, o que é que o banco realmente interessa em termos de rendimento líquido conforme a atividade que ela tem. Então, assim, tudo isso é analisado. Parece tecnês, mas não é. Na prática, é o dever de casa que assim, a maioria das Mas pessoas... isso dificulta para estrangeiro, Mina? Ou não? Ou a documentação é a mesma para o nacional e para o estrangeiro? Ou está Não, dificultando um pouco? não, a documentação é a mesma do ponto de vista assim. Eu preciso de comprovar os meus rendimentos. O português vai comprovar com IRS, um brasileiro vai comprovar com imposto de renda, um português vai apresentar o recibo de vencimento ou o recibo verde. O brasileiro vai apresentar um prolabore ou o contra-cheque.
tá? Agora, o que o banco pode fazer é solicitar um número maior de meses para serem analisados. Aqui, inicialmente, começa-se com 3 meses, é o obrigatório. Pelo menos 3 meses de comprovação dos rendimentos e um contrato de trabalho ou vínculo, né, de fonte de renda. Mas para um brasileiro, ele pode pedir 1 ano. Eu quero ver 1 ano para ver como é que você geria as suas contas, para ver como é que você cuida do seu rendimento, de que maneira que você chegou ao valor de entrada que você tem disponível. Então, tudo isso vai olhar. Por que o banco se preocupa com isso? Por conta da lei de branqueamento de capitais. Porque, assim, na prática, a gente pensa assim, o que ele tem a ver com isso? Posso ter herdado, posso ter vendido um carro, eu posso ter guardado isso ao longo da minha vida. Então, por que ele tem que preocupar com como que eu consegui esse dinheiro da entrada? Primeiro, por conta da lei de branqueamento de capitais. Depois, segundo, por conta de que, assim, muita gente acaba fazendo um segundo crédito, né, um crédito pessoal para conseguir o valor da entrada. E isso em Portugal é uma orientação, uma macro-orientação do Banco de Portugal, para todos os bancos, que os capitais para a entrada sejam capitais próprios. Então, se ele for oriundo de um crédito, a orientação do Banco de Portugal é de que o banco não conceda o financiamento. Ele poderá vir a conceder? Até poderá, mas ele tem que justificar por que fez isso. Tá? Mas na prática, 99,9% das vezes ele não aprova. O capital tem que ser... Porque assim, a dúvida sempre foi, é melhor comprar um imóvel em Portugal ou pagar a renda? Porque a renda está subfaturada, né? A renda tá uma coisa assim, né? Então, assim, é essa questão. Mas tem o porém também, que é o outro lado da moeda, é essa, né? O quanto que você vai ter que dar de entrada, o quanto que você vai pagar em financiamento. Tá. Poder essa chegar... é uma questão, Fabi, que assim, tem um raciocínio lógico e matemático para demonstrar do ponto de vista do investimento, né, o que seria melhor para cada pessoa. E tem aquilo que é pragmático. Cada pessoa tem a sua ideologia, a sua forma de pensar a respeito disso. Tem gente que acha que assim, não, o aluguel me dá mobilidade, porque eu alugo aqui um quarto, ou alugo um apartamento pequeno, e amanhã, se eu quiser estar em Leiria, eu alugo um lá e me desaloco daqui facilmente. E é mais prático fazer isso. Se fosse mais simples também encontrar aluguel em condições, né? E tivessem imóveis disponíveis em Portugal dessa forma. Porque hoje, na prática, as pessoas não conseguem trocar de casa com tanta facilidade, mesmo estando num arrendamento. Porque a facilidade de sair é grande, mas a de encontrar outro imóvel não é. E também tem a dificuldade, né, na hora de arrendar. E aí, assim, o arrendamento, ele exige uma série de comprovativos, né, de rendimento, um valor de caução que normalmente se pede, o correto, o que seria a prática normal, seriam 2 rendas de caução e 1 aluguel, né, para pagar aquela entrada. Que seria, né, mas lógico. Não é assim. Hoje os proprietários pedem até 1 ano, né, todo pago. E assim, tem um porquê. O estrangeiro, ele está em trânsito muitas vezes, né? Ele está experimentando. Então, ele acaba pedindo isso também como uma forma de garantia para ele, de que ele está alugando e vai ter a rentabilidade que ele esperava por aquele 1 ano, né? Ou seja, ele escolhe a Mirna em detrimento da Fabiane e aí, assim, ele espera, né, que eu... Mirna, deixa eu dar um oi aqui pro pessoal, pros meus amigos de infância lá do Brasil, que tá aí até o pai dele entrou na live para me ver. Um abraço, Mirna. Um abraço aí, pessoal de Curitiba também, a Vila Sílvia, pessoal que tá tudo aí entrando aí na live. Obrigada, gente. Ai, ficou até com vergonha, tudo vermelho. Um beijo, gente. Saudade de vocês. A nossa amiga Fabi. Olha, alguém colocou uma pergunta aqui que foi embora.
Eu não vi. Quem colocou essa pergunta ou colocou o desfecho do. Eu acho que foi um desfecho da compra do imóvel. Coloca de novo, porque foi e eu não consigo puxar mais aqui. Eu Ah, acabei. acho que é aqui. Eu só consegui aprovação agora porque Ah, consegui então, ficar efetiva no trabalho. E agora estão ah, então foi essa muito mesmo. altas parcelas. A Daiane, ela segue lá o nosso canal já há algum tempo. E assim, é um fato, o tipo de contrato aqui ele interfere muito. Inclusive, muita gente vai alugar o imóvel ou não tem rendimento ainda, ou tem um contrato de trabalho com termo certo, quer dizer, tem uma data fim, né? A pessoa está contratada por um ano, está contratada por 3 meses, ela sabe só até aquela data, que é o que a empresa está se comprometendo com ela. Por isso, vamos dizer assim, a preferência dos bancos por profissionais efetivos. O que não quer dizer que um profissional em recibos verdes, ele não consiga fazer isso de uma forma até mais simples, muitas vezes, do que a maioria das pessoas que têm contrato de trabalho que não seja efetivo. Por quê? Porque essa pessoa, ela como autônoma, ela pode fazer a declaração de um IRS anual que corresponda a um valor de rendimento coerente com o financiamento que ela pretende. Agora, vamos lá, aqui é um detalhe, né? Muita gente prefere ficar dentro daquele valor teto para não pagar imposto, e esse valor teto ele não dá quase que o rendimento mínimo por mês. Quando não chega ao rendimento mínimo por mês, o banco de cara já recusa o financiamento. Então, assim, a sabedoria aqui do efetivo, ou a sabedoria aqui do profissional liberal, né, desse autônomo que faz recibos verdes, é ter rendimento suficiente para o financiamento que ele pretende. Então, se ele pretende fazer um financiamento, sei lá, de 200 mil euros, de 150 mil euros, de 50 mil euros que seja, ele tem que pensar nos dois lados, valor de entrada e quanto que eu tenho que declarar de rendimentos, quanto que tenho de ter de rendimentos no meu IRS que seja capaz de suportar a prestação que eu pretendo para a compra do meu imóvel. E assim, parece um tequinês muito difícil e tal, mas não é. É uma conta até bem básica. O banco diz assim, olha, a sua prestação não pode exceder 300, não pode exceder 30% do que você ganha, né? O ideal. Se ela exceder, eventualmente eu posso te aprovar, mas se ela estiver dentro desses 30%, existe uma chance muito grande que eu te aprove, que eu aprove o financiamento que você quer. Então, todo mundo sabe quanto ganha. Faz 30% aí. Essa prestação dá o financiamento que eu quero? Não, não dá. Ou eu aumento meu rendimento ou eu diminuo no financiamento que eu quero, né? Ah, Mina, mas é difícil porque não tem casa, porque não tem casa nesses preços, os preços estão muito altos, etc, etc. Gente, o primeiro passo, às vezes, é a gente comprar aquilo que a gente sabe que a gente, daqui 5 anos, daqui 3 anos, a gente vai vender e vai comprar outro. Às vezes é o E primeiro também, passo. gente, o que você pode fazer também a Mirna, para quem não conhece, para quem entrou agora, para quem não conhece a Mirna, ela tem um canal no YouTube também com muitas informações sobre financiamento, tem curso, workshop, palestra, não só no YouTube, como também no Instagram, no Facebook, enfim, nas redes sociais da Mirna, você vai encontrar aí todas essas informações. Além de, você pode, não sei para quem não saiba, você pode fazer a sua simulação. Você pode enviar os documentos todos para fazer uma simulação do que vai ser aprovado ou não. Isso Então, mesmo. de repente, você acha que com a sua documentação, com o seu ganho, tudo, você só aprova 100 mil. Às vezes não, às vezes o banco viu que você tem uma ficha totalmente boa para poder fazer aprovação. Enfim, são N coisas, N situações, mas você pode fazer isso sem compromisso. Você pode fazer uma simulação e daquilo você fica sabendo se o quanto você pode ter de financiamento, o quanto você vai gastar, o quanto que você precisa ter para poder liberar esses 10, 20, 30% de entrada, que você não sabe qual que vai ser. Então, assim, tudo isso você pode fazer e não é cobrado, É um serviço completamente certo? gratuito, né? E isso é um serviço gratuito, então você pode fazer. Análise do perfil, a identificação, né, desse valor e tal, é um serviço gratuito. O que acontece na nossa mentoria, por exemplo, é estruturar
as finanças pessoais, estruturar a organização daquela pessoa para ela fazer a compra. Ou para as pessoas que estão no Brasil, que não conhecem nada do financiamento aqui, precisam de toda a orientação, aí precisam entender assim, o beabá dessa contratação e fazer essa contratação muitas vezes ainda inicialmente à distância, porque eles pretendem comprar ao chegar aqui, ou seja, já ter uma pré-aprovação. Isso também é feito, né? Então, toda essa Porque área, você tem a pré-aprovação, você está com a carta na mão, aí você sabe, olha, eu preciso de um imóvel de 120 fica mil. mais Então fácil você da vai pessoa se procurar isso. preparar, Fabi. É muito mais fácil, né? Essa que é a razão, assim, fica mais fácil de eu me preparar. Às vezes eu tô colocando muita dificuldade, ou às vezes eu tô pondo muita facilidade no meu plano. E nada melhor do que a gente ter alguns indicadores mais realistas, ou seja, coerentes com aquilo que o banco efetivamente faz e trabalha e faz em termos de aprovação, para que a gente possa trabalhar do nosso lado. Porque assim, não adianta nada eu saber que eu tenho uma aprovação para 100 mil se eu quero morar lá na Foz. Por quê? Porque casas na Foz, dificilmente eu vou conseguir, né, comprar, a não ser que eu tenha os outros 900 mil em capital próprio. Exato. Se tiver os outros 900 mil em capitais próprios, eu até posso financiar só os 100 mil. Então, assim, ter inclusive esse tipo de senso, né? Eu tive um casal de mentoria recentemente em que eles acabaram decidindo por não comprar agora. Eles vão passar um ano, porque eles querem investir num negócio e eles entenderam que se eles fizessem o financiamento agora, essa descapitalização poderia interferir no negócio que eles querem abrir. Eles querem estar mais capitalizados para, enfim, enfrentar as possíveis, vamos dizer assim, os possíveis desafios que se tem aí os empresários pela frente em função, né, das intempéries econômicas, mas ele acabou optando dessa forma. Ele teria capacidade para uma aprovação? Teria, mas ele, na percepção dele, aí isso entra igual a questão, eu compro ou eu alugo? Vê lá, alugar do ponto de vista de investimento, você está sempre pagando por aquilo que não vai ser seu. Você está comprando um serviço, né? Agora, pode ser que nesse momento comprar o serviço seja mais interessante, porque você tem outros objetivos em relação ao dinheiro que você usaria numa entrada, por exemplo, que vai te ficar e lá na frente ele vai te dar um retorno maior, então valeu a pena esse custo desse serviço que você teve durante um ano ou dois, né? Eu, por exemplo, eu passei 2 anos e pouquinho, quase 2 anos e 9 meses pagando aluguel, em função exatamente disso, porque eu investi no negócio e eu não tinha... Pronto. Foram N fatores, né? Além de ter investido num negócio, esse negócio, por descapitalizar, não me permitia um valor de entrada, né? E ainda assim, tinha a questão de eu ter me tornado uma pessoa com rendimento variável e com autorização de residência recente. Então, tudo isso colaborava para não ter uma aprovação, que é bastante perceptível quando a gente está do lado de cá da mesa, mas quando a gente está do lado de lá, que a gente é cliente, a gente fica assim, mas como assim? Né? Eu tenho rendimento, eu tenho aqui o valor da entrada e tal, e não consigo aprovação, como é isso? Né? Aí vem aqui um viés que muita gente desconhece, que é a análise de risco. Às vezes eu cumpro os requisitos que o banco exige. Eu tenho rendimentos, eu tenho uma autorização de residência válida, eu tenho o valor da entrada, eu tenho uma série de questões que dão ok, o checklist está completo, né? E aí chega lá na frente o banco fala assim, olha, mas infelizmente a gente não pode aprovar a sua operação. E você fala, mas como? Eu tenho tudo certinho, não devo ninguém, pago tudo em dia, meu orçamento está em ordem, não tem créditos, outros créditos, né? Por que o banco não me aprovou? Aí o banco vai, faz uma análise de risco, verifica o nosso perfil socioeconômico e diz assim, olha, o risco de fazer um empréstimo para uma pessoa recém-chegada, com uma empresa aberta e com autorização de residência temporária, 2 filhos, ela e o marido morando e vivendo, né, da mesma fonte de negócio, ou seja, é muito arriscado. Não. Então, num primeiro momento, você olha para isso e fala, não, mas como que não consigo? Né? Eu cumpro os requisitos, eu entreguei a documentação. Para muita gente isso... É um bate, né? Se me dissessem isso
de bate-pronto assim, eu ia falar, não pode ser, né? Mas acontece que é isso, a análise de risco é essa percepção estatística, né, das coisas, de o quanto eu posso me tornar inadimplente, né? O quanto eu posso criar aqui uma instabilidade, ou dentro de uma instabilidade, como é que o meu rendimento se comportaria. Enfim. Ô, Mirna, hoje saiu uma notícia nos jornais, né, de última hora, que os bancos agora em novembro vão analisar os créditos que foram solicitados. Então, assim, esses créditos que foram solicitados são de pessoas que já têm o imóvel aprovado. Eles vão fazer o quê? Eles vão fazer uma análise de juros, de taxas, você ficou a par disso? Eu não vi essa reportagem, eu confesso que eu passei o dia inteiro agora há pouco, em reunião, foi agora há alguma pouco? coisa assim. Bom, eu não vi. Uma reanálise de crédito é assim, a pessoa que já tem um financiamento aprovado, que já assinou cartas de aprovação, o banco não altera a taxa, tá? Por uma questão legal, a legislação não permite, tá? Então, assim, imagina, eu já passei pela avaliação do imóvel, eu já estou aqui assinando as cartas de aprovação, ou seja, o enquadramento da operação já aconteceu, falando de forma bem bancária, né? Aquilo que foi negociado já está em vias de fato, já existe um documento formalizando isso. Então, não pode mudar. Agora, o que muda? A taxa de juro, ela é calculada, na verdade, no dia da sua escritura. A taxa de juro, ela é verificada nesse dia, porque a Euribor do dia da sua escritura que vai acontecer. O que é a Euribor? É o nosso indexante, né? Para quem está no Brasil, é como se fosse a nossa Selic. E, então, ela é somada à taxa de juro spread que o banco definiu como taxa de juro para essa pessoa, para esse perfil especificamente, mas isso não muda, vai ficar, imagina, ele definiu que é 1,2, não muda. Mas a Euribor, que agora, né, tá bem positiva, já chegando aí aos 2%, ela muda. Ela pode estar eu também não sei direito, eu não sei direito também qual agora, foi rever os créditos, sim, ele pode. Pronto, eu tenho que olhar para foi algo assim, eu também não sei te falar se rever pode ser em vários aspectos, porque assim, imagina quem contratou uma taxa de juros, né, de 1%, em que a Euribor estava 0,5% no dia que ela fez a contratação dela. Ela estava preparada para esse cenário. É claro que quando o banco aprova, ele está aprovando, inclusive, com uma margem de segurança, vamos dizer assim, em que ele sobrecarrega a taxa de juros para ver se aquela pessoa, mesmo na sobrecarga da taxa de juros, ela teria a capacidade, dentro do rendimento que ela tem, de pagar aquele financiamento. Então, o rever, nesse caso, bom, não acho que fosse por esse caso. Eu não sei qual é o contexto, eu não me lembro, mas eu lembro que foi alguma coisa assim, que em novembro ia sair alguma coisa, enfim, depois a gente vê, e aí você dá uma chamada lá, se não for isso... lá nos stories aí sobre isso. Mas coloca uma chamada nos stories lá, me copia que a gente manda ver aí. Mas o que eles podem estar revendo é taxa, tá? Porque as taxas estão bem caras, né? A taxa de fixa está bem cara. Cara, que eu digo, comparado a um ano atrás, é bastante cara. Se a gente comparar a, sei lá, 2008, 2010, talvez não esteja tão mais cara que isso, né? Então, é questão de referencial. Mas, com certeza, as pessoas já começam a sentir. Pessoal, quem quiser mandar perguntas aí, quem não quiser se identificar, pode mandar nessa caixinha aqui do lado, nesse ponto de interrogação, tá bom? Aqui a gente tem algumas perguntas que chegaram no nossos stories lá, que graças a Deus lota, né? Às vezes a gente não consegue nem responder todas, ainda bem. Mas aqui, uma que tá me deixando aí, que foi uma que você recebeu, que tá me deixando assim, que eu não entendi. Então, vamos lá. Mas aqui, vamos respondendo as perguntas. É que eu tenho seguidor que já anda quase... expert no assunto, né? Quase pós-graduado já.
Aqui, é um momento viável para pedir financiamento? Bom, qual plano de pagamento é melhor? 3 meses, 6 meses, 12 meses? Ah, tá. Vamos lá. Falou grego, Olha para mim só, falou eu vou grego. tentar não ser muito técnica. Vamos lá. Mas se não ficar claro, não ficar resolvido, vocês coloquem as perguntas. O que ela está perguntando aí? Quando eu falei em Euribor, aqui, diferente no Brasil, né, que na Selic é uma Selic definida, pá, tá lá estampada. A nossa aqui, a nossa Euribor, ela pode ser 3 meses, 6 meses e 12 meses. O que significa isso? Quando eu contrato com o Euribor 12 meses, eu estou dizendo assim, olha, a cada 12 meses, banco, você pode atualizar, você pode não, você vai atualizar o meu contrato. O que é atualizar o meu contrato? É verificar qual é o Euribor daquela data de aniversário do contrato, atualiza meu saldo devedor, calcula-se as prestações. Então, lembra que eu falei assim, ó, no dia da escritura que eu vou verificar que a Euribor é essa e calcular e saber qual é a prestação de fato. Claro, tem uma variação, não é muita, mas tem. Nesse momento até poderá ser muito, porque assim, né? Imagina que a Euribor está 2%, quando no dia que vai fazer a escritura está 2,5%. Vai dar uma diferença. Mas enfim. Mas existe ainda a taxa fixa? Vou chegar lá. Vou chegar. Existe. Eu estou falando aqui num caso de variável. Então, assim, variável. A cada 12 meses, o banco recalcula o meu saldo devedor baseado na taxa da data do meu aniversário de contrato. 6 meses, Certo. igual, só que a cada 6 meses. A maioria dos bancos só tem feito a 6 meses. A maioria já não está mais usando a de 12 meses. Porque ela é levemente mais cara, mas esse levemente acabou gerando aqui um preço mais caro do dinheiro e com isso menos aprovações. E o banco tem interesse em fazer negócio, então ele acaba fechando a 6 meses. E outra porque a cada 6 meses ele já consegue atualizar e ele não fica em déficit ou em prejuízo em função de uma Euribor mais cara e ele tá ali cobrando uma mais barata, por exemplo. Tá? É viável esse tipo de financiamento? Cara, É assim, assim, vale a pena? eu mesmo quando a taxa de juro variável estava muito barata, eu optei por uma fixa. Por quê? Para mim, taxa fixa e taxa variável, tem até uma pergunta, o que é melhor nesse momento? Nesse momento eu faria uma taxa fixa. Mas lá no passado, mesmo no momento que todo mundo contratava uma taxa variável, eu também optei por uma taxa fixa. Eu vou explicar por quê. Porque eu acho que cada um tem que olhar o seu cenário. Você tem que entender o que vai funcionar para você. Uma taxa fixa, por exemplo, ela é sempre muito mais cara do que uma taxa variável. Então, assim, a taxa variável está chegando a 2,5%, 3% agora, né? No todo. Spread mais Euribor. A taxa total. Já a fixa está em torno de 4%, 4,5%. É mais cara, só que é fixa durante um período longo. No meu caso, eu fiz o período todo do financiamento. Fiz 30 anos. Porque você sabe olha, que você vai quem está pagar, ouvindo né? falar em taxa fixa pela primeira vez e vendo taxa fixa aí a 4%, eu fiz a minha em 1,75%. Há 2 anos e meio atrás. Coisa que gente agora não consegue nem em termos de spread. Muita gente pega um spread aí já de 1,6, 1,8. Né? E essa taxa, você acha que vai aumentar mais ainda por causa desse cenário que a gente está vivendo? Vai aumentar ainda, porque a gente já tem a intenção do Euribor chegando aí aos 3%, né? A gente lá no passado tinha a intenção do meu Euribor chegando a 2%. E pronto, já ultrapassou. Então a ideia agora é esperar que ela... Isso, assim, são os economistas, não é a Mirna, não é a mídia falando, são os economistas que estão apontando para um Euribor de 3% até o final do ano. Pode ser, assim, uma visão mais negativa, mais pessimista da coisa, mas sim, já se vê isso. Se não for agora, vai ser logo, logo esse valor. Por quê? Porque... Pegando gancho. Agora, assim, só para vocês entenderem uma coisa. Taxa fixa e taxa variável é perfil. No meu caso, meu rendimento era variável, como empresária, a questão de também, enfim, pensar muito na questão do valor do imóvel. Então, assim, eu queria muito, e quero, né, quando eu faço a compra de um imóvel, saber quanto que ele vai me custar no todo. Eu quero saber isso. Então, eu faço o cálculo de quanto eu vou pagar de imposto por ano,
quanto que eu vou pagar de juros por ano. E se eu fiz um financiamento há 30 anos, eu compro a 100 e pago, sei lá, 60, 80 mil de juros, pago 100 mil de juros. Esse imóvel daqui 30 anos vai valer 200 mil, por exemplo. Eu preciso ter essa percepção, mas aí a Mirna, que é mais matemática, eu não estou procurando só a casa para eu morar, eu entendo que a casa que eu moro, ela é um investimento, um patrimônio para minha família, e se todo mundo que está aqui pensar dessa forma, deve fazer esse exercício, na hora que você for comprar o seu imóvel, saber quanto efetivamente ele vai te custar ao longo do tempo. Então, uma taxa fixa te dá essa percepção. Uma taxa variável nunca, porque você não sabe, ela pode variar para cima, pode variar para baixo. Então, você nunca vai saber efetivamente quanto que o imóvel vale. Agora, para quem quer pagar baratinho no primeiro momento, a taxa variável vale mais. Faz logo a variável e você vai pagar mais barato no momento. Agora, conforme ela for subindo, você perde a oportunidade de ter contratado aquela fixa lá no passado, porque ela sobe e a fixa também sobe. Então, você nunca mais consegue contratar uma fixa barata. Entendeu? Aqui é o jogo do gato e do rato. Porque assim, o banco não nasceu para perder dinheiro, gente. Né? A gente devia até aprender aí algumas das lógicas de investimento, de olhar para o dinheiro da forma como o banco olha. Porque, no fundo, ele se protege. Ele fala assim, olha, a taxa fixa hoje pode ser muito mais alta do que a variável. Mas, futuramente, a variável vai continuar sendo. Ela pode subir, mas a fixa também vai subir. E assim sucessivamente. É um correndo atrás do outro, né? Não, isso não muda. Isso vai ser sempre assim. Então, gente, para vocês saberem disso, tem que ter uma aula, né? Antes de comprar um imóvel, tem que ter uma aula para você não perder, nem hoje, nem amanhã e nem depois. Ô, Fabi, mas vamos lá. Você vai fazer um investimento que, assim, vamos dizer, pode não ser o único da sua vida, né? A maioria das pessoas troca aí de 3 até 7 vezes de casa durante a vida. No mínimo aí umas 3 vezes, né? Pô, não é um investimento barato. Você não mobiliza pouco dinheiro, né? Só de entrada, impostos e tal que você vai pagar, é uma grana. Às vezes é a poupança de uma vida, né? Passou 20 anos trabalhando para poupar aquele dinheiro. Muita gente faz isso. Às vezes só consegue comprar um imóvel de verdade ali no momento que tem uma rescisão de contrato, ou que, sei lá, faz um saque numa previdência privada, ou vende, ou herda alguma coisa. Muita gente, a história é assim. Então, como não saber exatamente o que você está fazendo, né? Como que você simplesmente assina, sei lá, aquela papelada inteira sem ter uma noção Aí esqueceu de ler justamente aquela linhazinha. Porque assim, no fundo, depois tem um monte de gente que fala assim, mas o banco isso, o banco aquilo, porque o meu banco... Blá, blá. Mas se você for olhar, ele não está fazendo nada diferente daquilo que vocês contrataram, daquilo que efetivamente foi contratado, né? E aí você culpa os outros por uma responsabilidade que é sua. A responsabilidade de saber o que você assina é completamente sua. Não é minha como intermediário de crédito, não é minha como sua mentora e nem é do banco. A minha função é orientar, é informar, é trazer clareza. Mas se a pessoa depois está ansiosa e faz as coisas motivada pela ansiedade e pela necessidade, eu quero, eu vou comprar e agora e tal, e não... É complicado. Eu sei que o mercado aperta muito. Eu passei por isso, eu também comprei imóvel, né? Eu sei, o mercado aperta. Porque tem outros interessados. Porque alguém aqui já quer sinalizar. Porque não tem outro imóvel. Porque eu só encontrei esse. Nesse preço não se acha mais. Eu sei. Mas há mecanismos, e se você souber utilizá-los, há mecanismos para você conseguir os tempos para você tomar essas decisões. E melhor, se você já estiver preparado, você vai saber fazer isso de uma maneira tão... com tanta autoridade, que as pessoas já não vão conseguir te pressionar dessa mesma forma. Não vão conseguir te deixar tenso, não vão conseguir manipular suas emoções de forma que você tome decisões de uma maneira tão, sabe, intensa.
Porque É aquele negócio, né? Manter a calma e pesquisar, né? Saber o que você está não é fazendo só e pesquisar, o eu posso planejamento, né? pesquisar, pesquisar, pesquisar e não tá assente aquilo que efetivamente eu posso fazer. Quer ver um Uhum. exemplo? A pessoa que de repente já assina um contrato de promessa de compra e venda, crente que está tudo bem porque o banco dela disse que ok, que consegue fazer o financiamento dela e que assim, né, deu ali uma simulação para ela. Olha, essa simulação aqui funciona. Mas hoje a gente sabe que o banco, o balcão, ou seja, o gerente, o gestor, ele tem pouca autonomia numa aprovação. Vai sempre a análise de risco, principalmente quem é estrangeiro. Sempre vai para análise de risco. E tantas vezes eu ouço o gestor falar assim, olha, afinal, eu achei que passava, porque o rating aqui na minha mesa deu bom, mas o analista de risco recusou. E aí? Né? Então, assim, se a pessoa não sabe que isso é possível, se ela não sabe, por exemplo, que o valor da avaliação do imóvel é determinante para que a aprovação dela siga e flua corretamente, se ela não sabe que o valor da garantia que o banco está buscando pode ser maior do que o valor da compra que ela está fazendo, ou seja, ela está comprando um imóvel por 100, mas o banco quer que aquela garantia, né, em termos de avaliação do imóvel, ele tenha que valer ali uns 130, 140. Se ela não tem essa percepção, ela corre o risco de paga entrada, paga o início dos serviços do banco e depois da avaliação ela vê o sonho dela ir lá para o fundo. Por quê? Porque ela não tinha essa percepção. Então, assim, são muitos detalhes que envolvem a nossa felicidade no final. Porque ninguém está comprando casa para ter problema, para se aborrecer. O processo é extenso e é cheio de novidades e de surpresas. Por quê? Porque a pessoa não tinha a menor noção desses pontos todos que iam acontecer no decorrer do caminho. Documentação que pode ser solicitada, né? Legislação que pode ser ressuscitada no meio do caminho, porque o banco diz uma coisa, o vendedor está dizendo outra. Assim, tem uma infinidade de histórias aqui que eu poderia contar para vocês de Você falou casos agora que e veio um caso preocupam, que eu falei, ui! que preocupam, que dá aquele friozinho na barriga que você vai falar assim, Deus me livre, não quero passar por isso. Mas quem é que quer passar também o resto da vida pagando aluguel, né? Eu Ô, Mina, e assim, para gente prosseguir aqui, dando continuidade ao que você falou, você acha que em 2023, porque a gente já está finalizando aí 2022, certo? 2023, as famílias terão mais dificuldades em conseguir um crédito habitacional? Na minha opinião, vai. Porque o rendimento, por mais que ele não caia, ou que a pessoa não sofra que é previsto uma taxa de desemprego maior, é previsto uma inflação maior, né? Então, assim, por mais que essa pessoa mantenha o trabalho, mantenha o rendimento dela, vai ser um rendimento que já não corresponde ao mesmo poder aquisitivo anterior. Se não tem o mesmo poder aquisitivo anterior, óbvio que também do ponto de vista do financiamento ela já não consegue o mesmo valor que ela conseguiria há um ano atrás. Tá? Agora, mais difícil se torna por isso, porque assim, às vezes a pessoa quer comprar um imóvel de 160 mil, que é uma média aqui do distrito do Porto, né? Em certas regiões ainda se encontra aí imóveis aí T2, T3, a depender do lugar, nesse valor. Tem aqui alguém falando, depende do imóvel, depende do lugar. No Porto é muito difícil. Mas, E a gente fala por causa também da inflação, né? Porque tudo agora está inflacionando, então. Agora, com relação ao banco, o banco vai ser mais exigente, sim, ele é mais exigente no crivo da aprovação. Se antes ele aprovava um rendimento variável e pronto, com um rendimento no Brasil e era 30% de entrada, né? Ele agora passa a exigir 40%. Assim, a cada perfil ele vai analisar e vai dizer assim, olha, para esse perfil de uma forma. Os 10% ele cada vez vai se tornar mais, vamos dizer assim, mais raro de acontecer. Mesmo
para os portugueses, né? Olha, tem aqui inclusive, tem uma uma questão. dica do próprio Banco de Portugal, tá? Que prevê um aumento no valor da entrada para habitação própria permanente para 20% no próximo ano. Ok? Já está previsto, isso já era previsto. A gente tinha a expectativa de que, em função de todo esse cenário, de que essa medida não entrasse. Mas até agora a sinalização é de que ela entra. E isso Boa notícia. que vai interferir na compra. As pessoas que estavam com 10%, né, já de reserva, agora só 10% não resolve. Ela tem que guardar 20% de entrada. 20%. É assim, é bom para quem achava que não ia seria poder só. financiar, pode. É, Mas vai ter um valor de entrada superior. Mas aí entra a questão: comprar com um preço mais alto e juros mais baixo, ou preço mais baixo e juro mais alto? Essa é uma das questões aqui. Mas aí é que tá. Onde é que está o preço mais baixo? Porque aqui a gente está falando do preço do dinheiro. O preço do imóvel é o preço que está. Nem diminuiu e continua subindo, na verdade, né? E muito. A escassez do mercado é que está ditando o preço. Ou seja, quanto mais eu procuro imóveis e menos imóveis eu encontro, aqueles que existem se tornam mais caros. É a questão da raridade, né? Então, moral da história. Esse imóvel, ele começa a ser mais valorizado. É lei de mercado, não tem jeito, é economia prática. Imagina, o pãozinho francês, ele é barato porque tem para todo lado, e pãozinho francês é farinha, água e sal. Então, basicamente, para toda a pãozinho francês no Brasil, né? Não vai falar que pãozinho francês. Mas aí a farinha de trigo começou a ficar cara. Cara. Aí tinha que ser importada porque já não tinha produção. Aí o pãozinho francês já deixou de ser barato, ficou mais escasso, porque a farinha estava escassa, porque o preço da farinha e tal. Agora, aqui assim, para cada apartamento que você coloca para alugar, para arrendar, você tem 3, 4 famílias marcadas numa mesma hora para avaliar qual delas é que vai. Percebe? Então, assim, o proprietário ou a imobiliária que está à frente dessa locação, ele é quem vai identificar quem é e para quem ele quer arrendar. E aqueles outros 3, 4 que sobraram, onde é que eles vão alugar? E aí o preço vai subindo, né? A gente vê fácil, a gente olha os preços que eram em 2017, olha para os preços que é agora, vai no site das Estatísticas de Portugal, como é que chama? INE. Instituto Nacional de Estatística, INEP, de Portugal. Lá tá claro, tá fácil. E olha que lá são as informações oficiais. Não são as oficiosas. Porque tem um monte de contrato que não é registrado nas finanças, né? Tem um monte de coisa assim. As pessoas não ficam sabendo exatamente quanto é que está sendo cobrado ali. Mas, enfim, tem. Bom, deixa eu ver aqui a da Daiane. A Daiane disse aqui: já venho a carta de crédito aprovada, mas fui questionar com a sucursal se eu poderia pedir a parcela reduzida. Ela disse que eu posso tentar, mas vai ter que fazer o processo novamente e não aprovar. Pode Disse acontecer. que eu pedi uma parcela reduzida e estou alegando dificuldade financeira. Não. Aí, Daiane, ó, tem um deverzinho de casa lá no método, né, que eu ensino para as pessoas, que é comparar. Se você só tem uma aprovação, você está refém dela. Se o banco quiser negociar com você, bem. Se ele não quiser, dá na mesma. Agora, quando você tem mais de uma aprovação e o outro banco te dá melhores condições do que esse, que seria o banco onde você tem conta, ou o banco que você gosta mais, você tem como mostrar e falar assim, olha, tem uma contraproposta? Vou dar um exemplo prático. Hoje mesmo, no final do dia, eu estava fazendo aqui o alinhamento com o Flávio sobre os clientes, né, que a gente tem para fechar amanhã. E uma menina que está fazendo a compra do imóvel com o namorado, ela tem 4 opções para escolher. Uma delas tinha mandado uma taxa, vamos dizer, em padrão. Mas na hora que a gente falou assim, ó, ela tem as outras 3 aprovações. Esse gestor se mexeu e já mandou uma proposta mais barata do que as outras 3. Por que ele se mexeu e mandou uma mais barata do que as outras 3? Porque ele tem concorrência.
Se ele não tivesse, se ele fosse o único, ele era o rei da cocada preta. Ora, só tem a minha aprovação. Se quiser, pega. Se não quiser, ó, paciência, o problema é seu. Como a pessoa está comprando um imóvel, ela está lá, né? Muitas vezes já comprometida com a imobiliária, muitas vezes ela já deu entrada, muitas vezes, enfim, aquelas coisas todas. E outra, ela já tem, às vezes, o plano, né? Tem um arrendamento que está finalizando e ela precisa fazer a transação dela rápida, a compra dela, porque daqui 2 meses, 3 meses ela tem que entregar o imóvel, ela já quer ir para o dela, ela não quer ter que ir procurar outro imóvel para alugar. Moral da história. Se você tem concorrência, você tem carta na manga. Se você não tem concorrência, o banco faz o que ele quiser. Ele pode nem reapreciar. Porque eu vou te dizer, reapreciar uma proposta de financiamento dá trabalho para o gestor do balcão. Dá trabalho lá para o analista de risco outra vez. É retrabalho. É tipo trabalhar 2 vezes em cima da mesma proposta. Entendeu? Mas tem que reapreciar mesmo. Tem que reavaliar. Bom, aí, Daiane, respondida a sua pergunta, agora a gente tem outra questão aqui. Eu tenho 1 milhão e melhor, 1 milhão de euros ou reais, não sei. Melhor comprar ou alugar e investir? Pergunta do tipo pessoal De 1 milhão. demais, né? Porque, olha, investir é sempre muito bom. Eu vou te dar um exemplo prático. Eu tenho uma seguidora que ela tem um dinheiro para investir ou ela compraria um imóvel. Ela me perguntou assim, Mina, o que é que você acha? Eu falei assim, bom, se você for comprar um imóvel, você gasta todo o dinheiro que você tem e não consegue reservar nada, não dá para você fazer, enfim, iniciar esse negócio que você quer, não dá nada. Não, ou é uma coisa ou é outra. Eu falei, então, se fosse eu faria o mesmo caminho que eu fiz. Eu abriria um negócio e com o dinheiro do negócio, depois eu compraria um imóvel. Por quê? Porque um negócio vai me dar rentabilização para toda a vida. Na teoria, porque o negócio também pode ir ruim, pode dar mal, pode não funcionar e aquelas coisas todas. Treta é treta, né? Espera-se que funcione. Agora, vamos pensar pelo lado conservador. Ela já tem um emprego. Ela compra o imóvel dela, para de pagar aluguel. Ela consegue poupar novamente para abrir o negócio que ela quer em 2, 3 anos? Consegue. Então, nesse momento, era melhor ela comprar. Por quê? Porque ela já se livra de uma conta que é cara, que é o aluguel. E ela consegue poupar mais dinheiro do que ela poupa agora. E o dinheiro dela da entrada está parado. E se ela fosse investir num negócio, esse negócio só vai dar retorno mesmo, em média, né? Um negócio aqui em Portugal, o ROI é de 3, 4, 5 anos, dependendo aí do negócio que você abre, tá? Então, assim, não tem ROI rápido. Mas assim, Eu investir o meu negócio imóveis. aqui, daqui 2 meses está pronto. Não, se for investir em imóvel, vamos lá. Eu poderia investir em imóvel, eu poderia investir em bolsa, né? Riscos. Analisa os riscos. Mais vale eu comprar um imóvel para eu morar ou investir? Vamos lá, a gente pode colocar vários exemplos aí de, vamos chamar aí de influencers stars ou superstars influencers, Thiago Nigro, Natália Arcuri, todo mundo assim defendia 100% a ideia de que alugar é melhor e você investe o dinheiro e daí você depois, cara, alugar é sempre melhor e você sempre investe assim, fundos, FIIs, Tesouro Direto, que agora está interessante, né? Mas nem sempre foi. Vamos escolher aí as ações. Eu mesma sou mentorada do Thiago Nigro, fiz 2 mentorias dele, tive no Equity Mais em novembro, num curso presencial dele o ano passado. Então, assim, eu não estou aqui tirando o mérito da metodologia dele. Mas é uma pessoa que, lá na frente, ganhou uma maturidade com relação ao assunto imóveis. Para quem não conhece, com o Piero Ui, da agência, né, de marketing Ui, em que ele mudou a mentalidade dele com relação ao imóvel. Tanto é que ele foi lá e comprou o dele. Saiu do lance do aluguel e foi lá comprar o dele. Aluguel é aquela parada assim, enquanto eu estou experimentando o espaço, o lugar, estou me entendendo, estou tomando decisões aqui para andar para frente, pode fazer sentido. Mas se você já tem a decisão, já sabe onde você vai morar, sabe o que você quer comprar, aluguel não faz sentido.
Você vai gastar dinheiro à toa. Vai mesmo, porque não tem retorno. Qual é o retorno? Não tem. Não tem retorno. Agora você pega aí, sei lá, desse 1 milhão aí que você tem, tira talvez 100 mil para você dar uma entrada num imóvel. 100 mil em 100 mil euros vai dar aí em torno de uns 20 mil, 100 mil reais vai dar, né, uns 20 mil euros. Talvez aí 200 mil reais, 40 mil euros para você comprar um imóvel. Quanto que esse imóvel valoriza em 2 anos? Agora pega 2 anos e põe no aluguel. O que você vai fazer que vai dar o retorno que esse imóvel te daria em 2 anos? Duvido. E também tem o fato do imposto, né? Porque tem um imposto que quando você tem uma casa que não é sua, que é para uso... Como é que é o nome, o termo que eles usam aqui? Quando você tem a sua moradia própria ou a segunda moradia... Você tem a segunda moradia para investimento. Que aí você paga uma taxa, um valor Mas é X, imposto de né? renda. Olha só, se você tem um aluguel, né? Eu E fora, comprei né, um se o imóvel, inquilino coloco para alugar. vai conservar seu imóvel, né? Se eu pego um imóvel, compro para alugar, né? E opto para morar no meu ainda de aluguel. Eu tenho um seguidor que fez isso. Mas por quê? Porque o aluguel que ele paga é da casa de parentes. Então é bem baratinho. E ele não corre o risco dos parentes pedirem para ele sair de lá, tá? Então, assim, ele tá confortável. Então, ele fez a minha mentoria de agosto do ano passado. E no final da mentoria ele falou assim, na verdade, ele é português nacionalizado, mas ele é de Angola. Aí ele falou assim, ô Mirna, eu não vou comprar um imóvel mais não, para mim não. Eu vou comprar um para alugar. Porque se eu for comprar o meu eu quero que seja assim, assim, assado, e aí eu teria que ainda passar mais um tempo para guardar mais dinheiro para entrada, mas se for para alugar eu já consigo comprar um agora. Pergunta quanto é que está valendo o imóvel dele hoje. Valorizou 60%. Qual investimento? Ele comprou nos arredores de Lisboa, tá? Que ele mora para lá. Qual imóvel dá esse retorno? Não dá. Então, assim, ou você aproveita o mercado, ou você não aproveita o mercado. E tá tudo bem, é uma decisão. Você pode aproveitar. Eu entendo muito mais de ações e consigo... está melhor nesse mundo e invisto melhor lá. Ok. Né? Por isso que eu falo que é uma decisão muito pessoal. Não, eu hoje, assim, na minha opinião, Fabiana, eu hoje, se eu tivesse o dinheiro para poder investir, eu compraria para poder alugar. Eu não sairia de onde eu tô. Mas é que você hoje está instalada num lugar aí eu ainda é mais acessível. Né? Mas para quem precisa estar no porto, é mais complicado. Você não precisa estar aqui no porto. Sei, depende, porque assim, quem veio do Brasil, que nem eu, onde eu demorava 3 horas, de 2 a 3 horas para poder chegar no centro, para poder trabalhar, estudar. Então, meia hora, gente. Não é nada, né? Hoje eu acho longe, 40 minutos, 30 minutos, tudo bem. A gente acaba se acomodando, mas enfim. Não, no meu caso é porque para mim conta. É para mim conta porque assim, eu tenho uma série de compromissos, eu trabalho muito com a agenda. E aí, assim, se eu tiver que fazer trajetos muito longos, e se tiver que estar a conduzir, né, diretamente, eu tô ali num momento improdutivo. Tudo a pessoa tem que colocar no papel. O que vale? Tem uma amiga minha que ela mora no centro do Porto mesmo, no centro. Por quê? Porque ela faz faculdade ali, ela trabalha ali. Então, assim, ela paga um pouco mais alto o aluguel, paga. Mas se ela for colocar no papel o quanto ela iria gastar de transporte, de tudo, daria o mesmo valor. Então, assim, tudo você tem que realmente colocar na balança para ver se compensa ou não, né? Tudo é questão de matemática, né, gente? De bolso. Eu diria que é isso e a questão de estilo de vida também. Exatamente, porque, olha, vou falar uma coisa para vocês. Hoje eu estava, assim, semana passada, vamos dizer assim, vai. Tinha uma amiga minha que veio comigo até
Penafiel, nós fomos até Penafiel. Penafiel é uma cidadezinha também da região do Porto, só que é mais para dentro, assim, para interior. Só que assim, gente, tem tudo. É aquelas Cidades cidadezinhas que aqui tem tudo. todas têm, né? É uma graça, é lindo. Aí quando você vai passando na estrada, tem aqueles casarões. Yeah, verdade. Que aí você olha assim, você fala, meu Deus. Aí você fala assim, pra que eu vou morar lá? Tudo amontoadinho, no Para você estar perto da aperto, Baixa do Porto, para você ir né? para E dá praia, 40 para você minutos, ver o Rio Douro, para você atravessar a Ponte Dom Luís, para né? você ir no Jardim do Morro, É só se realmente você essas tá ali para você coisas. querer andar tudo a pé. Eu penso nisso, olha, eu É adoro. lindo demais, Não, gente. eu Nossa, é adoro. lindo Assim, demais. eu gosto muito de Penafiel, eu sou suspeita, porque eu gosto do interior, mas eu não moraria. Não Eu moraria. não moro em Penafiel. Penafiel é 10 minutinhos daqui da minha Você ainda casa. mora mais interior do que Penafiel, não é? Eu moro quase assim, eu moro no final de Valongo, É, mais interior ainda, um no pouquinho comecinho mais de serra. Paredes. Então eu fico ali Mais que serra nem ainda. eu sou apaixonada por Valongo. É Sou lindo, apaixonada, é gente. lindo, Eu é sou lindo, apaixonada. lindo, lindo. E é Eu sou serra. E apaixonada. agora nessa Eu época do conheci, outono e do inverno, lá é assim, é, aquela serração, a neblina de manhã, é bucólico até. é. Mas aí, assim, o que é Bom, que eu queria dizer? É que, assim, isso depende muito do estilo de cada pessoa, né? É claro que o bolso vai contar muito e, assim, eu exato, cheguei num momento em que, em que eu tive a oportunidade de comprar bem. A Então, diferença é bem grande, né? mas, assim, eu tô a 10 minutos da praia, como eu tô a 10 minutos do centro do Porto, assim como eu tô a 10 minutos de Valongo, né? Eu tô num lugar que é muito, É muito próximo de tudo, muito bem. bem localizado. E assim, se eu for a pé daqui para Baixa do Porto, eu gasto a pé, são mais ou menos uns 4, 5 quilômetros. Quem gosta de fazer uma bela caminhada, tem aí umas praças lindas, tem monumentos, tem coisas bem legais para você caminhar. E você vai parar lá na beira do rio. Eu gosto, né? Eu gosto dessa liberdade de fazer isso. E eu gosto do Porto, E do aí você Porto. paga um valor, E você né, que paga é mais caro por também isso, é um mais caro fato. que isso. Assim Ó, como amiga, quem for O morar lá Ricardo está pertinho perguntando. do Rio Douro, que tem uma vista para o Rio Douro, tá pagando mais caro do que eu. É, amiga, o Ricardo está perguntando aqui, que era outra pergunta que estava aqui Na na nossa listinha. listinha. Então, Que aí já eu ia fazer essa pergunta, mas ele está fazendo aí. Será que as taxas vão abaixar? não vejo esse É aqui, momento ó, é por a mesma agora. pergunta que fizeram. As taxas de juros devem continuar a subir nos próximos meses? Então, então é a mesma Tendencialmente é isso, tá? E o que os bancos têm informado é isso, o que tem saído nas notícias é isso, o que os jornais que vai publicaram é baixar que 30 ou vai vai aumentar? subir, vai continuar Isso. subindo. Não Então, baixou Ricardo, agora. E assim, a tendência, segundo os especialistas, é de que 30% do crédito à habitação reduza. O que quer dizer isso? Que os bancos consigam emprestar 30% menos do que eles emprestaram nesse ano. Ou seja, em 2023, eles vão emprestar 30% menos do que eles emprestaram agora. Por quê? Porque eles têm menos dinheiro, porque eles querem emprestar menos? Não, é porque o poder aquisitivo das pessoas vai estar mais baixo. E o poder aquisitivo estando mais baixo, aquela taxa de esforço, né, em relação à prestação e o valor de rendimento que a pessoa tem, não vai ser equilibrada o suficiente para o banco aprovar. Essa é a perspectiva. Isso por quê? Porque as taxas continuarão a subir, assim como a nossa inflação continuará a subir. Assim, tem vários pontos que a gente tem que começar a ponderar agora, sabe? A compra do imóvel é aquela questão, né? Momentos de crise também são momentos de oportunidade, né? Fazendo aqui uma... essa é a outra pergunta aqui. Chovendo É a outra molhado pergunta. até, porque é a hora que, assim, vai ter gente que precisa vender, gente que precisa comprar. Ó, já está respondendo essa pergunta. O preço começa a ter que se estabilizar, porque o dinheiro não vai estar tão fluido, não vai estar tão disponível, né? O banco não vai estar com esse dinheiro tão disponível. Significa dizer que quem vai comprar pronto vai ter, o que é pronto, né? À vista. Vai poder, de repente, negociar um pouco melhor, coisa que não estava acontecendo, porque eu tenho até dinheiro para comprar pronto, vamos dizer.
mas a Fabi vai comprar financiado pagando 10 mil mais caro. Então, o dono da casa espera um mês, 2 meses, vai ganhar 10 mil a mais, porque que ele vai vender a pronto pagamento? Só se ele tivesse com a corda no pescoço, né? Então, assim, é por aí que eu acho que as coisas vão funcionar. Aí alguns falaram assim, mas você acha também que vai ter imóvel sendo devolvido para o banco, que as pessoas não vão conseguir pagar os imóveis e por isso vai diminuir o preço? Na minha opinião, vai acontecer como aconteceu na época da pandemia, tá? O governo interfere, gera moratórias, e as moratórias seguram vamos dizer, protegem as pessoas que têm um financiamento feito, em que elas ficam ali pagando só os juros e o capital fica para 1 ano, 2 anos depois para ser... Você acha que pode vir a acontecer aquela bolha que teve aí em 2011? Não, porque o mercado está muito regulado. A bolha aconteceu porque o mercado não era regulado. No momento, o mercado é regulado, o Banco de Portugal regula do ponto de vista dos financiamentos e do ponto de vista do preço, o preço está muito regulado com o mercado. Ele não está super inflacionado. Imagina, eu super inflaciono, tipo, eu tenho um condomínio inteiro construído aqui, todos os apartamentos estão à venda, quase nem tem procura, né? A procura é natural, é normal daquela compra e venda. Ou seja, tem oferta e tem procura, aquilo está balanceado. Entretanto, eu coloco o preço, sei lá, 20% mais alto do que o metro quadrado daquela região. Eu estou inflacionando. Agora, aqui não. O que está ditando o preço é a procura. Eu tenho realmente pessoas querendo comprar um determinado imóvel e ele não está no mercado. E quando ele acontece, quando ele aparece, principalmente esses entre os 160 mil, 200 mil euros, eles são os imóveis que, assim, é o que a classe média toda procura. É o tal T2 na região metropolitana do Porto. Uhum. E aí, quando ele aparece, tem 30 atrás dele. 40 pessoas querendo comprar aquele imóvel. Tá? Que talvez nem todas tenham a capacidade, tá? Que nem todas se agradem totalmente dele, mas tem procura. E aí o preço sobe. Ô, Mirna, a nossa última pergunta aqui para a gente fechar. Diga lá. Aqui, você já respondeu, mas para deixar aí para as pessoas pensarem. Vamos lá. Se eu quiser vender o meu imóvel, sim, é melhor agora ou é melhor eu aguardar? Você sabe o que é isso? Vender imóvel é igual vender ação. Por exemplo, você comprou um imóvel por 100 mil. Aí você fala assim, quando ele chegar a 150 eu vendo. Não interessa se 2, 3 anos depois ele vai chegar a 180. Você não vai chorar o leite derramado. Por quê? Porque você queria rentabilizar 50 e você rentabilizou 50. Ponto final. É igual a ação. Você comprou a ação da Arezzo, né? Vamos falar aqui das empresas lá do Brasil. E é uma empresa que eu gosto. Uma das americanas. Foi lá, comprou as ações e tal. Aí você olha lá, comprei a R$10 um lote, R$100 um lote. R$100. Quando chegar a 200 eu vendo. Chegou a 200 você vende. Você vai lá no home broker, coloca 200, quem pagar você vendeu. Acabou. Se amanhã tiver 220, não adianta chorar. O que você queria lucrar era 100. Você lucrou? Fechou. Venda de imóvel é a mesma coisa. É o melhor momento. Eu não posso dizer para você que amanhã o imóvel vai estar mais caro ou mais barato. Você já lucrou o que você queria? Se você já lucrou o que você queria, está na hora de você vender para passar para o próximo passo. É comprar outro? Mas diante desse cenário que a gente está vivendo, eu acredito que seja nesse... Mas é o mesmo aspecto. O mesmo aspecto. A regra é igual. Porque assim, o cenário agora... o cenário é ruim. É ruim o quanto? Ruim para quem? Ruim por quê? É isso. A pergunta é mesmo essa. Falta luz na sua casa? Não falta. Tá ruim? A luz aumentou. Você paga por ela? Você consegue? O seu rendimento, você consegue equilibrar com isso? Mas meu poder aquisitivo diminuiu. Ok, vamos colocar aí, seu poder aquisitivo diminuiu. Legal, mas você passa fome? Não passa. Então, assim, a questão é, o quanto de dinheiro eu vou fazer com aquilo que eu investi? E se é necessário nesse momento você fazer... você fazer isso. Porque, assim, é razoável você já imaginar que esse dinheiro que você vai lucrar, ele já vem com 9% de
vamos colocar 10% arredondando, 10% de inflação. O que quer dizer? Você tem que olhar para ele nesse aspecto. Ele é um dinheiro que ele começa a desvalorizar. Na minha opinião, o que eu faria, tá? Eu olharia da seguinte forma. Meu imóvel aqui, se eu vender ele hoje, é o meu. Hoje. Se eu fosse vender ele, em torno de 200, 210 mil. Vamos colocar aqui. Tá? Em média. Certo? Com 210 mil na mão, ele vale 210 mil daqui 2 meses? Não. Por quê? Porque tem inflação. Então, ele não vale, ele não compra a mesma coisa que ele compra hoje daqui 2 meses. Por quê? Porque a inflação vai comer um pedaço. O meu imóvel, se eu mantiver ele, não vendi, ele vale 210. Daqui 2 meses ele continua valendo 210? Continua. Quem garante? Teoricamente continua, porque o mercado continua estável apontando para cima. Então, na teoria e na tendência, valeria muito mais a pena eu permanecer com o meu imóvel. Eu perco menos dinheiro permanecendo com ele. Indo mais profundamente aí, porque eu estudo muito o mercado imobiliário, o ciclo imobiliário. Mesmo que daqui 2 meses o meu imóvel diminuísse o valor, no futuro ele tem uma tendência, porque o ciclo é assim, ele desce e nos anos seguintes ele volta a subir. O ciclo imobiliário é sempre assim. Alta demanda, demanda que estabiliza, diminui aqui um pouquinho os compradores, mas daqui a pouco estabiliza de novo, porque eu paro de construir, e aí eu volto a equilibrar o mercado outra vez. Aí eu tenho uma demanda maior, aí eu volto a construir, a demanda se estabiliza de novo. Quando começa a cair aqui, eu paro de construir outra vez e faço a demanda. Por quê? Porque o mercado, ele se nivela, para não ter perda. Ok? Então, no ciclo imobiliário, eu sei que, mesmo que eu perca um pouquinho num determinado ano, no ano seguinte, 2 anos seguintes, Então, ele vai ainda o subir outra imóvel vez. ele é um bom investimento, né? Então, sempre, imóvel é Sempre. sempre um bom investimento. É sempre um bom investimento. Só não é um bom investimento para quem não sabe o que está fazendo, porque ele pode comprar mal, ele pode fazer um contrato de financiamento ruim, ele pode se super endividar e depois ele tem que vender a preço de banana para pagar dívida. Aí foi péssimo negócio. Fechou, né, gente? Aí foi péssimo negócio. Mas se você tiver aqui um mínimo de informação a respeito, você não erra, porque assim, é básico. E é quase intuitivo. É quase intuitivo. Então, assim, de verdade, descobrir seu melhor momento para você vender um imóvel é justamente fazer essa análise. Se eu vender hoje, o dinheiro daqui 2 meses vale o mesmo que vale hoje? Não, não vale, gente, porque a gente está vivendo uma inflação que está aqui, de certa forma, agressiva, porque o dinheiro não roda, não gira e está perdendo valor, ok? O imóvel está perdendo valor? Não. Então, se eu não preciso vender, eu não venderia. A não ser que eu tenha aí uma forma de investir esse dinheiro, que tenha uma promessa de rentabilidade maior, ou eu quero fazer um negócio, sei lá, e tem outros motivos, outras razões, entendeu? Mas assim, dinheiro por dinheiro, eu não faria nesse momento. Okay? Vamos entrar só uma pergunta aqui para gente não deixar faltar. Tá. Porque assim, brasileiro gosta de comprar terreno. Né? Brasileiro, assim, adepto a um terreno, gosta de um terreninho. Trocar carro por terreno. Não sei se alguém gosta de fazer isso. Adorava fazer isso. Comprava um carrinho construir a casa, eu tava vendendo um carrinho para pegar um terreno. Olha, vamos pôr o carro no negócio. Adorava. Eu era assim, comprava terreno, construía e vendia. Então, construía. Vale a pena fazer isso aqui? Vamos dar essa ideia para as pessoas, né? Porque todo mundo pergunta isso para a gente. Fábio, os terrenos, eu consigo financiar um terreno? Eu consigo comprar um terreno e fazer uma casa para poder vender, igual a gente faz no Brasil? Sim. Existe, tá? Esse produto no banco, que é a compra do terreno para a construção da casa. Inclusive, há bancos que fazem o financiamento de parte do terreno e também do imóvel que vai ser construído mediante o projeto aprovado pela Câmara, essa coisa toda. Agora, existe, assim, uma série de burocracias que a pessoa precisa conhecer. Aí a gente volta de novo à base de toda essa conversa que a gente tem, né? Que é conhecimento. Conhecimento e consciência daquilo que você pode ou não fazer, né? É ter aqui um pouco daquela medida, dar o passo do tamanho da perna, né?
É, porque aqui a gente não pode assim, simplesmente comprar o terreno e vou lá e começo a construir. Não, Não então, ele pode, você tem, tem que ter literalmente uma autorização da Câmara. O projeto tem que estar aprovado na Câmara, não pode. tem que ter um projeto, gente. O O que você vai construir? o terreno tem que estar autorizado para isso. O que quer dizer? Não é qualquer terreno que está. Tem terreno que ainda não tem essa liberação da Câmara para que possa ser construído lá uma casa. Por quê? Porque exige e existe, né, algumas exigências da Câmara, dependendo das localidades, de formato, tamanho. Uns podem ter cave, outros não podem. Uns podem ser predinhos, outros não podem. Um tem que ser assim, outro tem que ser assado. Enfim, é um monte de... A porta tem que ser para cá, a porta não pode ser para lá, a rua, blá, blá, blá. Tem um monte de Se é urbano, se é não Ah, urbanizado, né? se Tudo não isso. for urbano, esquece, porque não pode construir. É. Não pode. Tem que estar urbano. Então, assim, eu já estou até ultrapassando essa questão. Tem que ser terreno urbano. Então, e mais, tem que ter cuidado com algumas questões. Já tem ligação de água, luz, redes, né, fluviais, essa coisa. Porque se não tiver, a responsabilidade é sua de colocar, entendeu? Porque assim, eu não posso simplesmente comprar um terreno e vou lá, compro uma casa pré-montada e ponho no terreno. Não. Se você quer, Pergunta de milhões, né? se você quer ela legalizada, em que você depois possa vender e que você possa escriturar, não. Aí isso entra, tipo assim, aquelas invasões lá no Brasil, que o pessoal, né, invade um terreno, constrói. A gente tem setor de mansões dessa forma, né? Brasília tem. Brasília tem lá setor de mansão Samambaia, qual é o outro? Vicente Pires, que é assim. Tem no Lago Sul, inclusive, que é setor assim altamente, alto nível, vamos colocar aqui, que tem invasões e assim, as casas invadiram o terreno foi vendido dessa forma, as pessoas compravam, depois tem direito, mas sempre questionável. Tem o direito, desde que prove que tem o direito. Aí depois, se um dia aquele terreno for legalizado, aí você tem que pagar novamente. E aí, enfim, todos os quiprocós, né, burocráticos. Aqui eu acho que nem rola isso. Eu acho que vem logo, derruba e tal. Por quê? Porque o país é pequeno, tem como efetivamente ser auditado, verificado isso, né? Enfim. Mas assim, é possível fazer financiamento, tem terrenos bons, inclusive, à venda, com projetos já aprovados na Câmara. Claro que isso faz com que o terreno se torne um terreno mais interessante, por isso o preço pode não ser igual àquele que não tem projeto ainda. E você vai ter que pagar por toda a parte burocrática para aprovar um projeto na Câmara, ok? Mas é possível e tem produto bancário para isso. Inclusive, uma coisa legal é que de acho que uns 2 anos para cá, mais ou menos, o banco passou a financiar alguns, tá? Não são todos, mas alguns passaram a financiar a casa pré-moldada, que antes não era financiada. Então, hoje, isso é uma vantagem, porque ela é rápida e ela é muito mais barata. E como mão de obra de construção aqui é uma coisa rara e cara, e material de construção também, né, caro, acaba que é uma oportunidade, né, que pode ser vista. Então, aí você só tem que ver se o terreno que você comprou pode ser... Você comprou, não. Você, antes de comprar, verifica se esse é o terreno que você quer. No sentido... Se é o terreno que pode colocar essa casa pré-fabricada também nesse terreno. Isso, eu quero esse terreno. Beleza. Ele já está com autorização da Câmara para construção? Tá. Beleza. Não, esse terreno não tem. Aí você vai ter acesso ao plano diretor e você vai ver como é que é aquilo ali, o que você pode fazer. E aí sim, a construtora vai estar alinhada àquilo e ela vai fazer algo dentro daquilo que está previsto no plano e aquilo que está aprovado pela Câmara. Até porque o banco vai fazer as vistorias e se não tiver, ele para de liberar o capital para continuar construindo. Então, tudo que for construído tem que estar de acordo com o planejamento. E tipo, né, se não tiver... Ai, gente, mas pode... interessante, né? Já começou a ficar assim... Para quem gosta de construir, é sim uma solução e é uma solução interessante. E assim, o mais legal, né? Um terreno para habitação própria,
existe um prazo para você começar a construir. Então, você pode comprar o terreno, pode se capitalizar, né? E o banco te dá um prazo para você iniciar as obras. Então, depois você inicia as obras, e quando você iniciar as obras é que você começa a pagar por aquele financiamento da construção, né? Até então você vai pagando do terreno. Assim, não é um prazo muito longo, tá? É até 2 anos. Com aqui uma ressalva de que o banco pode exigir diferente, tá? Mas na prática, na maioria deles, até 2 anos. E aí você pode construir, começar a construir, e aí conforme você vai construindo, é um projeto. E aí aqui tem as tranches, né? Conforme constrói, o banco vai lá, faz a avaliação e te dá o dinheiro daquela tranche que foi construída. Mais uma, e assim sucessivamente, tá? O Elito está perguntando aqui se com 300 mil reais ele consegue comprar uma casa ou um apartamento aqui. Onde? Isso depende muito se você conseguir ir para o interior mesmo, aí você talvez consiga, mas eu acho que não, acho que só uma entrada. 300 mil reais dá quanto em euro? 30%. Tá quase uns 30 mil. 60, né? 60 mil. 60 mil euros, mais ou menos, é difícil. 300, né? É difícil. 6 vezes 5, 30. Dá 60 Dá mil para euros. construir, 60 mas... mil euros é um dinheiro que daria uma entrada, mas não daria para uma casa, né? Você pode conseguir comprar uma casa para recuperar. Em ruínas. Eu já vi assim, em casas assim, muito mau estado mesmo. É tipo assim, derrubar e fazer outra. Você compra praticamente o terreno. Às vezes é isso mesmo. Né? Às vezes aproveita as estruturas. Até o ano passado, né? Você conseguia comprar até um apartamentinho por esse valor. Onde? Ano passado? Interior. Eu trabalhava na imobiliária, né? Então eu sabia. Agora não tem mais, porque eu andei procurando aí para umas amigas minhas. Não vi. Não vi. Eu, nesse caso, assim, sou muito cética, porque pode acontecer de encontrar, né? Mas é realmente aquela raridade. É muito raro mesmo. O que a gente vê... Em 2018, você ainda achava. Achava e assim, apartamento muito bom. Mas o que valia 60 mil, hoje está 150. Pois é, aí eu volto àquela questão do investimento, né? Que o pessoal estava perguntando aqui. Que investimento que você faria, né? Que você colocaria 60 mil e que um ano depois te daria 70 mil de retorno, né? Depende muito da localização também. Eu moro no interior. Mil, né? Eu moro no interior. Mesmo no interior, cara, 90 mil. Mas eu moro a 300 metros do comboio. Então, assim, eu pego o comboio aqui, é cravado 27 minutos até o centro do porto. Entendeu? O comboio direto aqui, ó. Então, assim, para mim aqui a localização é excelente. Eu tenho o centrinho, onde tem a padaria, tem a farmácia, tem comércio, né? Fecharia, o comércio de modo geral. Então, assim, lógico que a gente quer sair para outros lugares, então, assim, depende muito da localização. Então, quanto mais afastado, mais em conta você acha. E também depende muito se você gosta. Eu gosto, né? Porque assim, eu saio daqui, eu pego estrada, vou para outro lugar. Então, assim, eu gosto. E ela gosta de viajar de carro, gente. Gente, eu gosto. Então, assim... Ela gosta de pegar... Só que, ultimamente, eu ando de transporte. Andando de transporte em todo lugar, porque a gasolina tá muito cara. Então, não tá compensando muito sair de carro, não, gente. Tá compensando andar de transporte mesmo. Então, assim, depende muito de onde você vai. Lógico, tem interior, que você... Tem lugares que o transporte não chega. É muito longe. Então, depende muito isso, depende muito. Isso é muito questão é muito pessoal, né, gente? Isso é muito pessoal, então vale de cada um. Olha, gente, já quase 2 horas de live, então, assim, eu acho que a gente já respondeu todas as perguntas. Sempre denso, né? Tem que quebrar o gelo para depois engrenar.
a Valentina está perguntando qual cidade. Eu moro na cidade de Paredes. Só que assim, eu não moro em Paredes. Eu moro entre Valongo e Paredes. Eu moro no cravadinho ali. Tanto Na divisa. eu moro na divisa, que a quilometragem é a mesma para chegar no centro de Valongo como para chegar no centro de Paredes ou Penafiel. Então eu fico assim, eu fico assim na rotatória de Luxemburgo, Bélgica e França. É a mesma coisa. Eu fico nessa rotatória. Assim, para as pessoas terem uma noção, eu acho que fica o quê? A uns 30, 40 quilômetros do porto? Não, dá 28 quilômetros do Porto. 30 quilômetros. É o que eu imagino. É, 30 quilômetros. É porque assim, eu sempre é. pego de parâmetro como tempo, mas às vezes assim, não Eu moro, tratar uma para coisa quem não pela. sabe, eu moro Não é dentro da região do Porto, só que na região na metropolitana ali, distrital, no distrito, né? Você mora na no região distrito. distrital, é distrito do Porto, mas não é Porto. Porto mesmo é só o que está dentro da circunvalação, né? É o Daqui até Lisboa são 3 horas, gente. 3 horas. É muito pertinho. É o que eu levava da minha casa de São Paulo até o centro para trabalhar. 3 horas? 3 horas. 3 horas para ir trabalhar? 3 horas. Era ônibus, metrô, sei Eu lá até mais o olhei o quê. horário aqui para ver se já dava para falar palavrão, meu Deus. 3 horas? Trabalhava em Sumaré, Sumaré, Caraca, Sumaré. é muita coisa. Então, era longe. Olha, gente, obrigada, obrigada, Eu que obrigada, agradeço obrigada, muito obrigada. vocês, viu? Que bom estar aqui. Obrigada, Mina. Fazia um tempão que eu Olha, não se abria uma vocês quiserem live. saber mais, se quiserem saber mais sobre financiamento, Comprar sobre imóvel em financiamento Portugal, habitacional, imóvel, né? Eu estou, inclusive, começando uma nova programação lá no canal para falar um pouco mais sobre esses cenários, né, do imobiliário, muito mais do que sobre a compra direta, mas sobre esses cenários, para que as pessoas comecem a ter assim, uma percepção mais, eu até diria assim, eu não queria falar assim educativo, porque fica parecendo um negócio assim meio escola, né? Mas assim, conhecimento mesmo, porque eu acho que é tão natural a gente crescer, começar a trabalhar e querer comprar a nossa casa. E decidir se é a hora de comprar ou não. E como fazer essas coisas, né? Como olhar, como escolher. Porque assim, a lógica de escolha, os princípios, eles são universais. Eles não estão regionalizados. Não é em Portugal, não é no Brasil, não é nos Estados Unidos. Eles são princípios. E são princípios que regem a nossa vida financeira. Então, assim, a casa, ela tá lá na nossa base da pirâmide, né? Se a gente for olhar Maslow aí, quem curte estudar essa parte humana, né, das necessidades humanas, tá lá naquela segunda linha da base da pirâmide de Maslow, onde fala sobre segurança, sobre ter uma propriedade, sobre a gente prosperar a partir de um ponto de segurança, né? Que aí você vai passando para os próximos patamares daquela pirâmide. E é um assunto extremamente negligenciado, né? Onde a gente faz a compra do nosso imóvel de uma maneira terceirizada, onde o consultor imobiliário nos aconselha, ou o gestor do banco nos aconselha, e a gente fica meio que assim, perdido. Pronto, no fundo o que eu quero é comprar a casa. Eu comprei, então valeu, tá tudo certo. E não necessariamente tá tudo certo, né? Ter essa noção mais clara, realmente ampliar a visão das pessoas com relação a esse assunto, que até então ficou aí debaixo do braço dos investidores, e eles aí, né, sábios, têm aproveitado essa oportunidade, mas a gente tem que comprar nossa casa com um olhar de investimento, como já diz ali o autor do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro, é um livro fininho, gostoso de ler, porque ele é uma fábula e é até engraçado, tem umas historinhas muito engraçadas, e tem lá um capítulo onde ele se dedica exclusivamente a falar sobre o assunto prosperidade, que a casa é um dos pilares para que a gente alcance essa prosperidade na nossa vida, que não tem a ver só com dinheiro, tem a ver com ele, inclusive, mas não somente. Enfim. Pessoal, uma boa noite para vocês. Fabi, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Você é uma amiga do coração. A gente precisa sair para tomar café, né, de novo, para colocar a conversa em dia.
Precisamos para a gente bater o nosso podcast, né? Ah, pois é, a gente tem que montar nosso podcast aí urgente. O pessoal que está perguntando, que falou, cheguei atrasado, cheguei na live. A live vai ficar salva, tá, gente? Ah, pois é. A live vai ficar salva, tem muitos assuntos. Ela já respondeu se vai aumentar, se é um bom momento, se as taxas vão aumentar, se é um bom momento para comprar, se é um bom momento para vender. Ela respondeu todas as perguntas na live, tá bom, gente? Senão eu e a Mirna, gente, a gente conversa. E aí a live vai embora. A gente já saiu para tomar café e terminou quase jantando. A gente quando sai assim, é o dia todo. O dia todo, vamos tomar um café? Vamos, tomar um café, almoço para Faz isso. Mirna, obrigada mais uma vez, tá? Obrigada mesmo, e obrigada a todos que participaram. Quem quiser saber mais sobre o assunto, entra lá nas redes sociais da Mirna, que a Mirna tem tudo ali já detalhado, gente. Vou deixar uma caixinha de pergunta lá, só para o pessoal do seu canal entrar e fazer as perguntas deles. Para quem participou dessa live, né? Quem quiser aprofundar um pouquinho mais, vai lá nos meus stories que eu vou deixar uma caixinha de pergunta lá para vocês, tá bom? Bom, obrigado, pessoal. Obrigada a todos mesmo que participaram. Espero que todos tenham gostado e espero que tenha respondido todas as perguntas. E eu adorei a parte do terreno, foi a melhor. Ainda bem que eu deixei para o final, né? Mirna, beijo. Obrigada. Boa semana. Boa semana a todos. E no próximo Papo de Segunda, gente. Vejo vocês. Beijo grande. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, gente.